Meus caríssimos irmãos, estimadas irmãs, que Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz, nos traga paz ao coração e nos estimule a seguirmos em frente na nossa trajetória de felicidade, de busca espiritual e das respostas para os enigmas e as indagações da vida. Aqueles temas que sempre exigem de nós reflexões, ponderações para o justo amadurecimento, para o crescimento e a superação das nossas próprias dificuldades. Estamos nessa noite iniciando aqui pelo canal do Seja o nosso trabalho, o Centro Espírita Joana de Ângeles, da cidade de Franca, para cujo canal nós pedimos a inscrição dos amigos, que nos deem essa força para que o canal continue crescendo, ativem os sininhos para que nós possamos, para que possam acessar as novas emissões do canal, e se ao final acharem que valeu a pena, deem o gostei, que nos ajudará também enormemente no nosso trabalho. Por duas situações, em dois momentos específicos, diz o evangelista João, Jesus fez uma pergunta muito semelhante à outra para aqueles que o procuravam. A primeira foi, está lá no capítulo 1, no versículo 38, quando Jesus começa a sua caminhada na terra para cumprir ali o programa que Deus havia entregue a ele para realizar aqui entre nós, num espaço curto de 3 décadas. Ele teria que entregar toda essa revolução espiritual pela qual o mundo ainda passa através dos ensinamentos de Jesus. Então ele estava caminhando e alguém disse, olha, esse aí é o Messias. E então o pessoal começou a andar atrás dele. Quem havia dito isso era João Batista, que estava batizando por ali, e disse, depois de mim virá um outro superior a mim, maior que eu, né? E apontou Jesus como sendo essa criatura. E aí as pessoas começaram a caminhar atrás do Cristo, para onde ele ia, e ele de repente se vira e pergunta para aquelas pessoas que o acompanhavam ali, uma certa distância, movidas por curiosidade, né? Cheias de preocupação assim sobre quem era, o que ele ia fazer, sobre o que mais o Cristo faria, né? Não sabendo que ele era o Cristo, né? Sabendo apenas que era um espírito de alta categoria, porque João havia falado isso. E de repente Jesus se vira para eles e pergunta, que buscais? E aí um dos que andavam por ali falou, Senhor, nós queremos saber de onde vem, onde o Senhor mora, né? Ele falou, então vem ver. E levou-os para ver onde estava. E aí André, irmão de Simão Pedro, corre atrás de Simão para procurar Simão e diz, olha, encontramos o Messias, o achamos. E aí Simão se engaja naquele grupo de seguidores e a trajetória do Cristo é descrita pelos evangelistas, nós já conhecemos boa parte dessa história. Mas lá no capítulo 17 do mesmo Evangelho de João, nós vemos Jesus pressentir a hora amarga que estava se avizinhando para a sua vida aqui na terra. E ele então reúne os discípulos, faz ali uma oração sentida de agradecimento a Deus e, sobretudo, a prece de prestação de contas, né? Ele diz, entre outras coisas, Pai, aquilo que me deste para fazer está pronto, concluí a sua obra. Agora eu quero voltar para ter contigo aquela glória que eu tinha antes que tudo existisse. Então, Jesus faz uma prestação de contas e ao longo do capítulo 17 do Evangelho de João, ele vai falando sobre essas coisas. No capítulo 18, ele já, diante da iminência da sua prisão, ele então aguarda a chegada, ele passa de um lado para o outro, né, do espaço ali para um horto e fica aguardando. Quando os soldados, né, do sumo sacerdote, acoitados por Judas, vêm até ele. E aí ele faz uma pergunta mais ou menos parecida com aquela. Só que ao invés de perguntar, que buscais? Né, ele pergunta, a quem buscais? Né? Nós queremos o Cristo, o Nazareno. Então, se quereis a mim, eu sou ele,
né? Tudo bem. Aí eles insistem ali mais um pouco, ele fala, quem buscais? Pergunta novamente. E aí alguém fala, nós queremos o Cristo. Ele falou assim, então, eu sou o Cristo. Se é a mim que quereis, deixar ir a esses outros. Né? Quer dizer, não deviam molestar aquelas pessoas que estavam com ele. Se era ele que eles queriam, se eles foram lá para buscar Jesus, que levassem, tudo bem, como levaram. E a gente já conhece o desfecho da história que se comemora agora nesses dias, né? Que nós passamos aí, a paixão do Cristo, sua ressurreição, seu ressurgimento como encarnado, né? Para Maria de Magdala, porque há uma alusão de que ele tenha aparecido num poema de Maria Dolores, mas que tenha aparecido para Judas, mas como espírito, como encarnado foi para Maria de Magdala. Pelo menos é o que está nos 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, porque João, Lucas, que é no evangelho de João, se não me falha a memória, num desses evangelhos, é que está dizendo que ele aparece para os caminhantes de Emaús, né? E entre eles ali conversa, dialoga sobre os acontecimentos daquela hora. Mas 3 evangelistas dão seguramente que ele retorna para Maria, para exatamente indicar o que ela deveria falar aos discípulos, que ele voltaria para eles, estaria com eles, que eles fossem para Galiléia, que encontraria. Então, todo esse desdobramento veio nessa esteira dos acontecimentos comemorados aí pela comunidade cristã, de uma maneira ou de outra, nesses dias da Páscoa, da Semana Santa e coisa que tal. Mas o nosso foco aqui é exatamente outro. Nós estamos trabalhando aqui com a fala de Jesus, a pergunta que ele faz. Que buscais? A quem buscais? Né? Então, Jesus denotava ali, demonstrava que muitas pessoas procuravam Jesus pelos mais variados motivos, né? Aí nós temos 2. Um que estava curioso para saber o que o Cristo ia fazer, que era André, irmão de Simão, e mais aquela turma que o não conhecia, né? Que depois passaram a integrar ali o grupo de caminhantes, de seguidores com ele. E a outra pergunta que indica que Judas saíra com os soldados do sumo sacerdote para buscá-lo e prendê-lo. Quer dizer, por 2 razões diferentes, ele foi procurado por pessoas diferentes. Mas nós temos, por exemplo, Jesus sendo procurado pelos magos quando nasceu, né? Por uma outra razão, queria homenagear o Filho de Deus que havia nascido. Nós temos Maria, né? Que vai lá no túmulo procurar Jesus, buscar Jesus, pedir o seu corpo, né? E Maria foi por dedicação, por amizade, ela e mais 3 amigas que faziam parte das seguidoras de Jesus. Aliás, Maria Madalena, a quem nós reportamos, que fora libertada de 7 demônios, segundo diz o texto do Evangelho, né, do Novo Testamento, ela era dedicada a Jesus integralmente, intensamente, né? Ele foi procurado pelos sumos sacerdotes, ele foi procurado por Paulo na perseguição, né? Ele foi procurado pela mulher da hemorragia, que precisava de um socorro. Jesus foi procurado pelo cego Bartimeu, pelo cego de nascença. Ele foi procurado pelo homem da mão ressequida, por Jairo, cuja filha era considerada morta. Foi procurado por Maria e Marta, cujo irmão Lázaro estava também no sepulcro. Então Jesus era procurado pelo endemoniado gadareno, lá na cidade de Gadara, que vivia nas catacumbas, porque não havia como ele ser aceito no meio da sociedade. Jesus o acolhe, porque ele o foi procurar. Jesus também foi procurado pelo paralítico de Farnaum, o paralítico de Farnaum, Natanael ben Elias, exatamente. Foi procurar Jesus em busca de socorro. Tem a célebre sentença de Jesus, levanta-te e anda, né? E ele levantou e andou. Por aí afora nós vamos encontrando as várias situações em que as pessoas procuravam Jesus por alguma razão, por algum motivo. Ninguém procurava Jesus simplesmente por procurar. Não era uma curiosidade tacanha, era um desejo mesmo de encontrá-lo. Zaqueu sobe no monte, sobe lá na árvore, no sicômoro, para ver Jesus, ele que não tinha altura suficiente para sobrepujar os homens
de estatura mais alta, ele teve que subir no sicômoro para poder olhar Jesus, e ele foi visto por Jesus e viu a Jesus, que Jesus foi inclusive para a sua casa, né? Então, nós temos vários desdobramentos, de várias maneiras, Jesus foi procurado e continua sendo procurado pela humanidade. Nas horas das nossas aflições, nos momentos das nossas dificuldades, a quem nós recorremos? Recorremos a Jesus. Pedimos a esse amigo que intervenha em nosso favor, que nos auxilie, que nos dê a sua atenção, que interceda com o Criador em nosso favor. Aí também fazemos isso muito em confiança daquilo que Jesus nos havia recomendado, que no momento da dificuldade, quando estivéssemos aflitos, sobrecarregados, que nós o procurássemos, que ele nos aliviaria. Então, esse tipo de oferta de auxílio, essa boa atenção que Jesus prestou a todos os discípulos, assim como a todas as pessoas que nele creem, e até nos que não criam nele, ele ofereceu essa mão amiga, ele ofereceu esse consolo, essa ajuda, e é nessa ajuda que nós nos identificamos, é nessa ajuda que nós nos encontramos. Vinde a mim, disse ele, vós que vos encontrais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Olha, quando um amigo fala assim para alguém, e essa pessoa se vê diante de uma dificuldade, que tranquilidade, que alegria saber que não vai sofrer sozinha, que vai buscar um socorro, que vai ter um ombro amigo, vai ter uma audiência fraterna, generosa, de uma alma bondosa como a de Jesus. Por isso é que Jesus é espetacular, ele é fantástico, em todos os aspectos. É impossível falar de Jesus sem se emocionar, sem se entusiasmar. Jesus se agiganta diante de nós na hora mais agônica, mais difícil, a hora de maior dificuldade. Quando está tudo fácil, tem gente que dele nem se lembra. Às vezes, nas festas a ele, que se presta reverência a ele, nós também nem lembramos de Jesus, preocupados que estamos com as festanças da terra, mas Jesus nunca se esquece de nós. Ele está permanentemente velando por nós. Ele está constantemente, ele diz, vou à frente de vocês, porque ele ia antes aos lugares para poder ajudar as pessoas. Posteriormente, ele mandava os discípulos, ide e anunciai que o reino de Deus está próximo. Olha que maravilha, que boas notícias. Imagina nós recebendo uma notícia dessa nos tempos tão bicudos, tumultuados como os tempos que nós estamos vivendo. Imagine ouvir de um líder espiritual, eu vim para que tenhais paz, para que tenhais vida, vida e abundância. Num tempo em que a morte campia pela guerra, pela fome, pela doença, nós encontrarmos voz amiga como essa de Jesus. Imaginemos, por isso é que Jesus perguntou lá atrás àqueles que vinham seguindo, que buscais? O que você quer de mim? Era como se ele individualizasse a pergunta, O que você busca seguindo-me? E tem gente que segue de perto, segue de longe, segue mais ou menos, segue desconfiado, mas aqueles que o seguem de verdade, aqueles que tomam com ele a charrua e não olham para trás, esses são candidatos a mudar radicalmente o patamar da própria existência. Por isso que ele disse, aquele que vier após mim e olhar para trás não é digno de mim. Então Jesus tinha umas sentenças, umas falas contundentes, porque ele era, sobretudo, confiável. Jesus transmitia a segurança para que não houvesse dúvida do seu amor, mas também para que não houvesse dúvida daquilo que ele veio fazer na terra, cumprir a vontade do Pai que estava nos céus. É a fala do próprio Cristo. Então, quando ele pergunta, que buscais, ele quer saber, o que você espera de mim? Pergunta isso para o cego de nascença. Quando o cego de nascença, Senhor, filho de Davi, cura-me. E aí Jesus pergunta, que desejas que eu te faça? É mais ou menos isso. O que você está buscando aqui? O que você quer de mim?
Eu quero ver, Senhor. Jesus devolve a pergunta ao cego para que ele tenha confiança no próprio pedido. Crês que eu te posso fazer ver? Creio, Senhor. E aí, Jesus untou seus olhos com um unguento estranho, né, feito de lodo, de saliva, com barro do chão. Mandou que se lavasse na piscina de Siloé. Ele foi, se lavou e voltou a enxergar. Imaginemos a magistralidade desse momento, o espetáculo, o encanto, a maravilha que é de recuperar, ganhar a visão, né? Porque ele não recuperou, ele ganhou. Quem recuperou a visão foi Bartimeu, que enxergava, depois perdeu a visão por alguma razão e pediu a Jesus que queria voltar a ver. E Jesus devolveu-lhe a visão. Mas no caso do cego, ele nunca tinha visto nada. Então, quando Jesus pergunta a uns, que buscais? E quando ele pergunta a Judas, quem buscais, né? A quem buscais? Ele estava praticamente sinalizando para cada um de nós que nos dizemos cristãos, que hoje que não o são, podem buscá-lo por qualquer razão. E nós que somos cristãos, podemos buscá-lo também pelas mesmas ou por outras razões. Mas, sobretudo, temos que buscá-lo como o modelo e o guia das nossas caminhadas, das nossas existências. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou, né, aos espíritos luminares da codificação, aliás, Livro dos Espíritos, que há poucos dias nós comemoramos o seu aniversário, do seu lançamento, né, 18 de abril, ele perguntou para os espíritos do Livro dos Espíritos, qual foi o maior espírito que Deus enviou à Terra para servir ao homem de modelo e de guia? E os espíritos responderam, vede Jesus. É Jesus esse modelo. É Jesus essa criatura pela qual nos devemos inspirar, construir o nosso sentimento, o nosso caráter, o nosso pensamento, a nossa vida e a nossa espiritualidade. É Jesus o modelo de vida em sociedade, daquele que serve, daquele que ama, daquele que está sempre disponível. E é, sobretudo, o guia pelo qual podemos nos orientar, seguir, caminhar na trilha que ele indicou para cada um de nós, sem medo de errar, sem risco de nos perdermos por aí. Então, as duas perguntas que Jesus fez lá atrás, conforme diz João no seu Evangelho, no capítulo 1, no item 38, que buscais? O que nós estamos buscando com Jesus? Busquemos paz, busquemos espiritualidade, busquemos amor, mas busquemos também força para perdoar, compreender, servir, amar, caminhar, ir em frente, confiar em Deus, confiar no próprio Cristo. Crede em Deus, crede também em mim. Foi o que Jesus recomendou. Quando ele pergunta no capítulo 18, para o seu algoz, para aquele que era seu amigo e depois se rebelou, foi a pergunta um pouquinho diferente, porém com um conteúdo um pouco mais acendrado. A quem buscais? Que Cristo você busca? O milagreiro, aquele que faz os milagres, o Cristo que liberta demônios, o Cristo que tem todos esses acontecimentos espetaculares na sua trajetória, ou aquele Cristo, Filho de Deus, que veio para nos indicar o caminho da imortalidade da alma e o caminho do amor, que nunca cessa, porque é o amor de Deus que se expressa em nós através do Cristo. Por isso, amigos, nossa mensagem de hoje aqui no canal do Seja é essa, né? Nós estamos buscando algo em Cristo e estamos buscando o próprio Cristo. Por isso, a nossa caminhada continua. Nós desejamos que todos tenham uma boa noite, uma boa semana, que Deus continue nos abençoando. E até um próximo encontro, se Deus quiser, que Deus nos ilumine e nos dê a sua paz.